A sua condição ela pode ser de escravo, mas a sua mente ela tem que ser de governador. E muito bem, senhoras e senhores, estamos em mais um Basecast, é isso mesmo, mais um Basecast e nós estamos liberando muito conteúdo aqui. Estamos com um convidado especial hoje, nosso amigo Pablo, ele já vai se apresentar. Diego Rodrigues está aqui com a gente também. E hoje nós vamos falar sobre como escrever o seu primeiro livro. Não sei se você já é escritor, se você já escreveu o livro ou não, mas estamos aqui 3 escritores de livros, libera conteúdo, a galera que libera conteúdo de verdade. E nós estamos muito felizes por isso, em poder ajudar você agora a escrever o seu livro, entender as mensagens que você carrega e poder compartilhar isso para o mundo, fechou? Então, antes de mais nada, vamos começar com Pablo se apresentando aí, se apresenta pra galera. O Pablo, que é um grande amigo nosso, está na base aqui como um dos nossos parceiros da base. Pablo, se apresenta pra galera aí. Salve família, tudo bem com vocês? Sou o Pablo Bottari, né? Escritor do livro Governe, que está aqui na mesa. E vai ser um prazer, uma honra aí poder compartilhar conteúdo, entregar aí o que tem dentro do nosso coração. E eu quero que você fique até o final. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, compartilha, comenta o máximo que você puder. Você vai sair daqui dessa live transbordando, desse podcast aqui, sendo cheio, tá bom? Então vamos pra cima. Show, é isso aí, ó. De casa e já me ajudou a lembrar, tá vendo só? Você já chega nesse Basecast aqui, seja nas plataformas de áudio ou de vídeo, você já chega curtindo. Porque isso você faz o seguinte, você patrocina esse conteúdo. Então, quantas vezes as pessoas não são travadas e elas, por não ouvir, na verdade, um podcast como esse, por não ver uma mensagem como essa, não destrava grandes realidades na vida dela. Então você ajuda pessoas a serem destravadas só clicando nesse botão de curtir. Porque a plataforma entende que esse conteúdo é mais relevante e vai começar a pulverizar esse conteúdo. Estamos aqui também com o Diego Rodrigues. Fala um oi pra galera aí, Diegão. Diego Rodrigues, oi. Não, brincadeira, beleza, vamos lá. Olha só, eu já quero começar aqui, cara, já conteúdo direto, porque com certeza já tem gente no podcast assim, puxa, esse podcast não é pra mim. Porque, essa parada de livro, né, quando é que eu vou escrever meu livro? Nunca pensei nesse negócio. E eu também não, cara. Nunca tinha pensado que poderia escrever um livro, então vai ser muito massa estar nesse bate-papo. Então quero só passar esse recado pra você que de repente entrou no podcast e pensou, poxa, muito massa os podcasts da base, o Basecast é incrível, só que esse tema não é pra mim. Cara, esse tema é pra você também, fica com a gente até o final. O Pablo, o Thiago e eu iremos discutir sobre isso, vai ser bem maneiro. É isso, nós vamos começar esse podcast já falando, antes de montar com você, de passar técnicas que você pode utilizar, antes de passar pra galera, técnicas que pode utilizar para agilizar se ela sonha em escrever um livro e tudo mais. Antes disso, eu queria dar um passo atrás e fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o maior bloqueio que impedia vocês de sequer pensar em escrever um livro? Quando falava assim, ó, na vida de vocês, talvez há 10 anos, 5 anos atrás, não sei quanto tempo atrás, falasse assim, ó, Diego, Pablo, vão escrever um livro. Qual era esse maior bloqueio? Pensa aí, antes de vocês pensarem, antes de vocês responderem, se liga só, os livros estão aqui para quem está assistindo a gente, consegue enxergar. Tem um livro Razão do Ser, que é o meu livro. Olha só que filosófico, olha só. Razão do Ser. Aí nós temos um outro aqui que chama Governe. Vou tomar meu café então, aqui. O Governe, ele já é uma ordem direta, né? Então, Governe, que é do Pablo Bottari, um livro muito bonito ali, onde ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas princípios do governo e você entender que você tem uma mentalidade, tendo uma mentalidade de governo, você realmente acessa lugares diferentes na sua vida. E aí nós temos um outro livro aqui que você percebe pelo tema do livro, pelo título do livro, a pressão que o cara coloca, né? Atropela essa merda e vai. Olha só. Quem coloca o título de um livro assim, ó, atropela essa merda e vai. É filosófico, cara. Filosófico. Diego, oi. Diego, oi. Atropela essa merda e vai. Então o cara já chegando com o livro dele. Eles vão falar um pouquinho sobre como eles pensaram de escrever esse livro. E agora voltando lá então para minha pergunta. Talvez, eu não sei quanto tempo aconteceu isso na vida de vocês. Para mim foi em 2017. 2017 foi quando eu pensava assim, cara, escrever um livro? Mas nunca. Eu tinha alguns bloqueios, que depois posso falar o meu. Mas qual foi o bloqueio de vocês, começando com você, Pablo? Qual o maior bloqueio que vinha na sua cabeça? Cara, quando eu pensei em escrever um livro, foi uma coisa muito doida. Primeiro porque
a gente já carregava, né? No caso, eu já carregava no meu coração aquela crença de incapacidade. Eu não sou capaz, né? Cresci sem pai, não tive apoio de ninguém. Comecei 3 faculdades e parei. Então, fiz 2 anos e meio de psicologia. 3 faculdades. Caraca. 2 anos e meio de psicologia. Dá pra pedir música já, né? Dá, né? Pode pedir música já, né? 2 anos e meio de psicologia, parei. Aí fiz 1 ano e meio de teologia, né? Aquilo que tá no meu sangue, vou pra cima disso. Parei também. E aí, então, fui e fiz RH, 6 meses. Tudo voltado para pessoas. Parei também. E eu sempre tive aquela crença, para você escrever um livro, você tem que ter uma formação, você tem que ser alguém que tem um título, você tem que carregar algo muito poderoso. E eu entendi que o algo muito poderoso que eu carregava é aquilo que já tem dentro de mim. Então eu não preciso ter uma formação, eu não preciso ter um diploma, eu não preciso ter alguém que me valide, né? Eu já fui validado pelo Senhor e o que tem de poderoso é o que está dentro de mim. Então eu coloquei isso dentro de um livro. E aí depois tudo foi fazendo mais sentido. Quando que você teve essa consciência, assim, aqui? Qual foi essa... porque todos nós temos esses momentos, a gente sabe como isso funciona no cérebro humano, na alma do indivíduo, desse forte impacto emocional que eu chamo de um momento de intersecção, né? Sim. Onde isso te projeta para um próximo nível. Então existem eventos, pessoas que a gente conecta, ambientes que a gente conecta, que causam esse forte impacto na gente e a gente, caraca, virou a chave. Você tem aquele confronto com você mesmo e aquilo tem um impacto mesmo em você. Sim. Que te leva para um próximo nível. Você consegue lembrar de um ano, de um evento, de uma pessoa, de um ambiente que conectou que você entendeu, sim. Virou a chave? Tudo começou quando eu fui, né, para essa área de desenvolvimento, comecei a estudar sobre isso e eu fiz uma formação, né? Eu falei que eu comecei 3 e parei, né? Mas eu finalizei uma. Finalizou, olha formação só. em coach, 6 dias, né? Então eu consegui finalizar porque eram 6 dias, brincadeira. Só que ali eu comecei a ter mais conhecimento sobre mim. E eu falei, cara, eu consigo ir mais além, eu consigo ir mais fundo disso. E comecei a pesquisar, estudar, aprofundar conversas com amigos, com profissionais da área. E aí o dia que, não puxando o saco aqui, mas o dia que eu participei do MV, o primeiro MV, né, foi no dia 2 de novembro de 2019, certo? Isso. E ali eu saí dali comprometido comigo mesmo que eu poderia levar essa mensagem. Não só com você, né? E com toda a turma, né? Eu gritei no meio de toda a turma. Você que vai participar do MV, você que já participou, você sabe disso. No final ali, eu levantei diante de toda a turma e falei assim, eu vou fazer isso aí. E acontecer se ferrou. A gente pode chamar isso de o que você fez lá no dia 2 de novembro de 2019. A gente pode chamar, porque eu falei isso já com o Thiago, cara. Eu sou o cara que preciso ver as coisas fazendo sentido, assim, né? Às vezes a gente fala um negócio e a pessoa tá assistindo e fala, cara, tá, esse é o passo que é, né? A gente pode chamar disso de um passo mega importante para você começar alguma coisa, o compromisso público. Você comprometimento fala, público. Eu vou fazer essa parada e não é só comigo, estou me comprometendo com você que está aqui. Você acha que isso foi um fator decisivo? Assim, Foi um fator decisivo, não só pelo livro, mas por todas as coisas da minha vida. Quando você se compromete publicamente com alguém, nas suas redes sociais ou em qualquer lugar, há uma pressão, uma transferência de pressão agora e você coloca a pressão sobre você. Eu gosto muito de falar sobre pressão e eu gosto de usar o exemplo sobre a carne de panela, né? Se você vai lá, compra uma carne de panela, coloca ela numa churrasqueira, você vai deixar ali 5, 6 horas na churrasqueira para a carne ficar pronta. Só que se você quer comer ela de uma forma mais rápido, né, acelerada, coloca na panela de pressão, em 30 minutos vai acontecer. O comprometimento público nada mais é do que você ir para dentro da panela de pressão. Boa. Você entra para dentro da panela de pressão, aquilo começa a acelerar o processo. E quando você vai ver, você dá a luz a esse filho, que é o livro e tudo mais. Então eu acho que para você que está assistindo agora esse podcast, para nós que estamos aqui, um comprometimento público acelera as coisas. Vai ajudar muito e é um grande passo. Muito bom. Então, nesses 2 eventos, perceba só, o que o Pablo disse ali, no caso dele, para todos nós faz muito sentido se nós entendemos esses princípios. Um deles é conectar num ambiente novo, no ambiente certo. Então, o ambiente de treinamento, os 2 treinamentos que você participou foram ambientes onde haviam pessoas na mesma frequência que você. Sim. Então, você teve primeira coisa, você teve um movimento novo. Você saiu do mesmo ambiente, das mesmas pessoas, com as mesmas circunstâncias, né? Você teve um movimento novo de entrar numa formação de coaching, né? Que você fez em 2017 ou 2018? 2018. A gente começou a estudar sobre esse assunto junto em 2017. A gente conversava sobre isso e tal, e você tomou a decisão um pouco antes de fazer a formação, fez a formação alguns meses depois, eu fiz também. A formação você também foi em 2017 para 2018, 2017. Né? 2017 começou a entrar nesse mundo do desenvolvimento pessoal. Então você entrou no ambiente que colocou realmente essa pressão.
Então, quando a gente fala de imersão, gente, basicamente é isso. Todos nós aqui não só participamos de imersão, como entregamos conteúdos dentro de imersão. Porque nós acreditamos, não é só uma crença isso, é uma realidade. Nós temos convicções que a partir das imersões que nós participamos, seja como treinador ou seja como participante, é essa panela de pressão. Sim. Esse lugar que coloca pressão na gente de uma forma absurda. Você fica um fim de semana, 6 dias, muitas vezes 4, 5 dias ali nesse ambiente de pressão e você coloca uma pressão interna em você que você, antes disso, jurava não aguentar. Você fala assim, cara, eu não aguento uma parada dessa. Não, isso aí pra mim é demais. E esses conteúdos que estão aqui, ó, esses livros que estão aqui, são livros que foram provocados, foram tirados dentro de nós a partir desse ambiente de pressão. Exatamente. Então, no seu caso, foram dois treinamentos ali que você citou, né? Sim. Fora todos os outros que você fez, mas 2 que você citou, que realmente colocou essa pressão em você. Sim, sim. E pegando o básico que você está falando, Thiago, é o seguinte, não significa que somente num ambiente desse que você vai lançar um livro. Então a pessoa ela vai pensar assim, então eu estou muito longe de lançar um livro, né, porque eu não estou profundo nisso. Não estou falando que esse é o caminho somente. Eu estou falando que ele é um caminho de pressão e ele acelera o processo. Mas você pode deixar a carne na churrasqueira. Existem muitas pessoas que já escreveram um livro e não passaram por esse ambiente. Mas se você quer acelerar o processo, esse ambiente ele ajuda e muito. É uma panela que... O pino estoura ali e as coisas começam a acelerar, né? Existem pessoas que não passaram, então isso não é determinante. Ele é determinante para o aceleramento do processo. Mas é possível. Então, você que está assistindo, você que tem o desejo, é possível. Se você entrar num ambiente desse, você acelera o processo. E aí ajuda demais. Diego, eu quero que você responda 2 coisas aí pra gente, para contribuir aqui. Uma delas, você pode falar do seu principal bloqueio que você tinha antes de escrever o livro. E o que você diria, por exemplo, para uma pessoa, já talvez seria uma pergunta que eu poderia colocar no final do podcast, mas eu acho que vale muito a pena a gente já começar a falar sobre isso. Que é para uma pessoa que, cara, tá procrastinando escrever livro. Porque assim, ó, cara, você não tem ideia, eu não sei se com vocês aconteceu isso. Mas quando eu lancei meu livro, cara, quando eu escrevi o livro, lancei e tal, e tava com ele escrito e eu comecei a distribuir para as pessoas, o que eu ouvia de gente falando assim, cara, eu também tenho um livro, você acredita? Escrito, Exato. Tá no computador. Pô, o livro tá... Cara, eu comecei a escrever e parei. Mas era assim, praticamente assim, 70% das pessoas mencionava que, nossa, meu sonho é escrever um livro. Nossa, você sabia que eu tenho um livro? Cara, sério, você tem um livro? Mas só não tá impresso ainda. Só não foi publicado. Tá quase no finalzinho. Nossa, eu tenho todos os capítulos do meu livro. E essas pessoas não avançam. Então, é uma coisa que eu acho que a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Então, fala do seu bloqueio. O que mais bloqueava você, que provavelmente, assim como você, Paulo, no meu caso também era bloqueio de incapacidade. Na verdade, crença de incapacidade. Bloqueio de capacidade, no caso, né? Como que era você, Diego, antes de escrever a IMEV? Cara, pra mim, assim como vocês, bloqueio de capacidade mesmo, a minha crença de incapacidade. Mas pra gente não ficar chovendo no molhado aqui, acho que tem um outro negócio que me atrapalhava muito, e não só o fato de escrever ou não o livro, mas me atrapalhava muito em várias outras coisas, que era o meu bloqueio de autoimagem, né? De ficar me comparando o tempo todo com outras pessoas, de achar que eu era inferior a outras pessoas. Também por toda a história triste, né? Sim. Pô, não sei o quê, pais ausentes, cresci sozinho, meu Deus, aos céus, à vida. Cara, eu tive pais maravilhosos, mas que dentro das suas limitações faziam o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham. Só que eu também, cara, cresci com uma série de bloqueios. E o meu principal bloqueio que me ferrou em todas as áreas da minha vida foi bloqueio de autoimagem. Principalmente ficar me comparando com outras pessoas, né? O bloqueio de autoimagem, ele ferrava a minha vida em 2 sentidos. Porque quando a gente se compara com alguém, os únicos 2 resultados que podem ser gerados são esses, né? Quando eu me comparo com o Pablo. Os únicos 2 resultados que podem acontecer são os seguintes. Eu sou melhor do que o Pablo, logo meu coração se enche de orgulho, e o orgulho, eu vou tropeçar nele em algum momento, eu vou quebrar a cara. Ou eu sou pior do que o Pablo, então eu sou inferior ao Pablo, e esses 2 movimentos são péssimos, né? Se eu sou melhor do que a pessoa, eu me deixo ser tomado pelo orgulho e vou tropeçar logo adiante. Se eu sou pior do que a pessoa, então eu sou melhor nem fazer, porque, cara, sempre terá alguém melhor do que eu fazendo algo. Então isso foi o que mais me atrapalhou. Quando eu entendi que, cara, eu não precisava me comparar mais com as pessoas, quando eu entendi que eu tinha uma história e que a minha história seria, de alguma maneira, seria a contribuição para a humanidade, o livro saiu em pouquíssimo tempo. A gente tem um cara aqui na mesa que gosta de escrever livro em 2 dias, né? Beleza, não é meu caso. Hiperfoco. Eu não sou o cara que escreveu o livro em 2 dias, mas, cara, meu livro,
em menos de um mês ele estava pronto. E aí o que demorou mais foi revisão do livro. A revisão demorou muito mais do que escrever o livro. Escrever o livro foi muito rápido. Eu lembro que alguns amigos falavam assim, cara, eu quero muito ler teu livro logo, deve ser um negócio muito massa e tal. E eu algumas vezes eu falei assim pra galera, cara, baixa a expectativa. Porque o livro ele não vai ser nada diferente do que você tem me visto viver e o que você tem me ouvido falar. Porque estranho seria você pegar meu livro e falar, caramba, velho, eu nunca vi o Diego falar disso. Caramba, nunca vi o Diego ter essa postura. Seria muito estranho eu escrever algo que eu não vivo. É isso aí. Então, pra mim, cara, o que mais me atrapalhou foi... Aproveitando o gancho aqui, vocês acreditam que comparação ela é boa ou ruim? Comparação. Com outras pessoas, sempre, na minha opinião, sempre vai ser ruim. Comparação quando eu comparo o meu palco, ou melhor, quando eu comparo o palco de alguém com o meu palco, essa comparação sempre vai ser terrível. Porque a pessoa tem o bastidor dela e eu tenho o meu. Para efeito de modelagem, eu acho que é super válido. Cara, o que esse cara fez para chegar ali? Uhum. O que ele estudou? Então, para essa galera escrever o livro, o que eles estudaram? Qual que é a história do cara? Onde ele se inspirou? O que ele consome? O que ele veste? Né? Onde eles vivem? No Globo Repórter hoje à noite. Então, eu acho que é super válido esse lance da modelagem. Agora, quando eu comparo o meu palco com o palco de alguém, na minha opinião, isso é terrível. Agora, quando eu me comparo com o Diego de ontem, cara, peraí, em relação ao Diego de ontem, eu estou melhor ou pior? Cara, essa comparação é sensacional. Porque se eu evoluir, é maneiro porque eu vejo que eu estou no caminho certo, estou evoluindo, estou crescendo, estou me transformando. Se eu tive um resultado pior do que o Diego de ontem, isso também é bom porque eu percebo que eu pelo menos tenho autoconhecimento. Eu falo, cara, peraí, eu preciso fazer algumas correções. Então, para mim, essa comparação, a comparação do Diego de hoje com o Diego de ontem, isso sempre vai ser positivo. Show. Me comparar com outro é perigoso. Pablo, comparação pra você é bom ou ruim? Olha, eu vou falar em relação a essa parte do livro, né? Eu lancei o meu livro e eu comecei o meu livro por ver pessoas, né? E não vou usar como comparação, mas a palavra que o Diego usou como modelagem. Eu falei, cara, eu olho o Thiago, né? Que você escreveu o livro primeiro que eu. E eu falei, cara, o Thiago conseguiu, né? E ali eu fui... E aí, como que você fez? Qual foi o passo, né? Quantas páginas precisam para ter um X de páginas, que é um assunto muito interessante também de se entender, porque tem muitas pessoas que não têm essa noção. E ali, não no sentido de comparar, mas de aprender e perguntar. E aí depois o Diego, né? Nos conectamos e o Diego lançou um livro também. Falei, cara, tá mais próximo, né? Pessoas que estão próximas a mim. Então, entra muito no que você falou, a ambiência e as pessoas que você se conecta e o comprometimento que você faz com o todo, isso ajuda e acelera muito. E pegando um gancho do que o Diego falou sobre a procrastinação, eu acho que eu escrevi o meu livro, o Governe, né? Eu entrei em hiperfoco, eu saí do MV, o MV1 e a matéria hiperfoco mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu vou entrar para dentro desse negócio, eu vou entrar para dentro do quarto, eu vou ficar lá. Em 74, 72 horas, sem parar, né? Parava só para dormir, para comer, escrevendo o livro sem parar. Só que eu demorei 1 ano para lançar o livro. Caraca. Você escreveu o livro em 74 horas? 72 horas. 72. Existem pessoas normais e existe o Pablo. Você não precisa fazer isso. Mas você pode, né? Eu sou aquele Você tipo não precisa, de pessoa... mas você pode. Vamos supor que tem uma parede aqui e fala assim, ó, vamos pintar essa parede? Vamos. Quanto tempo demora? Umas 2 horas termina essa parede. Só que ela leva 10 horas. E se eu comecei, eu não consigo parar, cara. Tipo, aquilo me consome, eu preciso terminar a parede. A minha esposa, ela sempre fala isso. Você é muito radical. Você começa, você quer ir até o fim. Então, muitas coisas eu vou assim e, tipo, acelerado, né? Tem o lado bom e o lado ruim. O bom é que acontece. O ruim é que te sobrecarrega, te suga e tudo mais. Só que o que é interessante, foi 3 dias ali escrevendo. Só que foi 1 ano para lançar. Porque eu procrastinei o lançamento, eu procrastinei finalizar aquilo. Então eu tive aquela recompensa imediata, né? Nosso cérebro, quando recebe essa recompensa imediata, você é ovacionado por causa daquilo e aí você para no caminho, né? E ali eu parei. E aí o que foi que fez eu me mover novamente? Uma grande dor. E eu acho que é muito importante a gente falar isso. A dor, ela move muito mais do que o prazer. E essa dor de vir em mim e falar assim, ó, seu filho vai nascer, se você morrer amanhã, ele não vai saber da sua história. Então você precisa acelerar esse processo. A dor começou a mover ali dentro do meu coração. E antes do Davi nascer, eu falei, eu preciso lançar meu livro. Mas o que está acontecendo? Não, eu quero lançar meu livro, eu quero lançar meu livro. E ali eu fui, acelerei o processo e fiz o lançamento do livro. E graças a Deus deu tudo certo. Quando que foi? O governo foi quando? Foi em maio. Maio de 2021. 21. Maio de 2021. Por quê? Ficou 1 ano parado.
Então, 2019 saí do MV, 2020 eu peguei ali e acelerei, né? No final de 2019 saí do MV, 2020 colocando todas as ideias na cabeça, eu falei, vou escrever um livro. Entrei em hiperfoco e ele ficou um ano parado. Nossa. Ficou um ano A parado. IMEV lançou quando? Foi isso também em maio. Foi algumas semanas é antes verdade, do né? governo. Algumas semanas. 2021, né? 2021 também. Show. E, cara, até respondendo, né? Você me fez a pergunta, eu não respondi, o Pablo entrou nela, acho que é muito maneiro. Qual que é a hora certa de lançar, né? Por que algumas pessoas têm o livro e não lançam? Porque, no meu caso, tá? Eu acho que cada perfil comportamental procrastina por um motivo diferente. O meu motivo era perfeccionismo, assim. Cara, quando tiver perfeito, eu faço. Eu fiz 8 revisões do livro. E eu ficava bravo com a editora, porque eu falava assim, cara, faz parte da edição do livro, o projeto, eu paguei o projeto para ter um revisor, né? Tem um cara que revisa. E eu falava, cara, eu vou eu mesmo revisar, e, né? Aí tem o lance do perfeccionismo. E isso me atrapalhou muito, cara. Escrever o livro foi rápido, revisão demorou mais. E aí depois eu cheguei um momento que eu falei assim, cara, na boa, por que livros têm primeira edição, segunda edição, terceira edição? Porque o autor do livro, ele amadurece. E ele olha pro livro e ele fala assim, cara, eu escrevi o livro ano passado, se eu fosse escrever o IMEV hoje, com certeza eu mudaria algumas coisas nele. Com certeza. Sim. Porque nesse ano eu já amadureci. Thiago, você mudaria alguma coisa? Mudaria muita coisa, porque eu lancei o livro, eu escrevi em 2018 e lancei em julho de 2019. 2019. Julho de 2019 ali, eu peguei o livro na mão e eu tava fazendo o lançamento. Cara, mudou muita coisa de lá pra cá. Mas foi tão importante ter lançado o livro, tão importante. A gente estava comentando isso antes de começar aqui. A hora que a sensação a hora que você pega o livro na mão. Animal. Cara, é uma sensação absurda, assim. Pode concluir, Diagão, eu acabei cortando você. Não, é isso, cara, porque se você olhar o que foi transformado nesse 1 ano, 2, 3, desde o lançamento, estranho seria você olhar pro teu livro e falar assim, cara, eu não mudei nada. Que massa, eu penso da mesma forma, eu não desenvolvi nenhum novo conceito, eu não transformei nada mais na minha vida. Eu continuo o mesmo cara de maio de 2021. Cara, seria terrível se eu olhasse para a IMEV e não tivesse nenhuma nova percepção das ferramentas que eu escrevi, das ferramentas que eu transcrevi, de treinamentos que eu aprendi. Seria muito estranho olhar para 2021, para maio e falar assim, cara, continua a mesma coisa. Seria terrível. Então eu vejo que isso é necessário e isso era o que me travava. Tem o lance da minha autoimagem, mas tinha um lance também de assim, puxa, quando estiver perfeito, aí eu vou lançar. Cara, eu vou lançar um best-seller que ele vai ser celebrado e tudo mais. E eu pensei, cara, peraí, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, por exemplo, que tá no meu top 3 de livros. É um livro que eu acho fantástico. Ele foi escrito em 1930, cara. E o livro parece que foi escrito semana passada. Só que ele já passou por diversas revisões. Ele passou por atualizações. Porque, cara, tem adaptações para nossa realidade, para o nosso contexto. E eu falo, peraí, né? Por que eu vou... De repente eu morro amanhã e não lancei o livro imperfeito. Eu não lancei o livro porque ele ainda não está completo. E, cara, se eu olhar para o IMEV hoje, eu acho sim que tem muita coisa que eu poderia escrever diferente hoje. Agora, o que ele já gerou de transformação na vida das pessoas nesse 1 ano de lançamento e na minha vida é surreal. Esse é o grande lance. Todos esses livros aqui, ó, geraram muita transformação em nós primeiro. Isso aí. Não, em nós. Gigante. Enquanto a gente escrevia esses livros, enquanto você ia transmitindo, organizando aqueles pensamentos, a gente colocou coisas nesse livro aqui de histórias que a gente só lembrou, não sei se aconteceu isso com vocês, tá? Eu tô incluindo vocês aqui na fala, mas só lembrou enquanto escrevia. Quando você estava escrevendo, você, caraca, aconteceu isso, e você transmite aquilo em palavras. E aí existe um sabotador muito grande, que é o sabotador do medo. Tudo que a gente falou até aqui agora resume muito em medo. Medo do quê? O medo ele é dicotômico, né? Traz dicotomia. Não faça, porque não vai ser bom, mas se for fazer, tem que ser o livro perfeito. Tem que ser o livro que as pessoas vão ler e todo mundo vai chorar e vão vir fazer entrevista. Então não escreva, porque se você escrever, tem que ser o livro perfeito. Então a gente acaba não escrevendo, acaba não colocando ali. O meu livro, por exemplo, ele não nasceu como um livro, ele nasceu como uma cartilha. Eu ministrava um treinamento, na verdade era um seminário de casais, e aí esse seminário eu comecei a escrever uma cartilha para distribuir para a galera durante o seminário. E a minha esposa me viu escrevendo aquilo lá, a primeira vez que ela me viu escrevendo aquela cartilha, ela falou assim, isso vai ser o seu livro. Eu olhava para ela, falava, não, 2017 isso, não vai ser um livro isso aqui, lógico que não. Eu não sou escritor de livro, já estou apanhando para escrever isso aqui, só que eu não estava apanhando.
E aí vem o processo de comunicação. Eu comunicava que eu estava apanhando, mas eu não estava, eu estava curtindo aquilo lá. Fluindo naturalmente. Tava fluindo, eu sentava para escrever, eu e o Pablo, a gente estava conversando aqui antes de começar, sobre, assim como qualquer hábito, gente, qualquer hábito, o difícil é você começar. Você sentou e começou 5 minutos, depois você cria um prazer naquilo lá que você não quer levantar mais. Você começa a escrever, você não quer mais sair dali. E eu lembro que em 2017 era assim, eu estava escrevendo aquela cartilha e eu não conseguia parar. E eu não conseguia parar que isso é um livro. Foi exatamente isso. Chamava Couples, a cartilha. Eu tenho ela impressa até hoje, a primeira versão dela. Então, é muito voltada para relacionamento, noivos, namorados e até início de casamento. E aí, só que a hora que eu fui ver, foi transformado isso em um livro. Então, o medo... a princípio, eu não queria um livro. Depois, o meu processo também foi de comparação. Aí eu volto na comparação, né? Eu comecei a olhar, caramba, grandes escritores. Eu lembro que eu me comparava muito com pessoas do desenvolvimento pessoal que estão numa jornada há muito mais tempo que eu. E não é justo comigo mesmo em comparar com essas pessoas. Então a comparação, eu vejo a comparação muito boa, só que ela precisa ser equalizada. A comparação ela precisa ser equalizada, que nem você falou, e eu vejo assim, ó, a comparação, ela primeiro precisa entrar no jogo da auto-performance, com U. E aí você se compara com você mesmo de ontem. Sim. E aí é mais justo com vocês. Então, quando a comparação entra no jogo da auto-performance, ela é como um combustível inicial de um avião que te dá pressão, que nem a gente estava falando ali, que te dá combustão para você sair do lugar. E aí você fala, caramba, ontem eu não escrevi nada, hoje eu já tenho uma página escrita. Golaço, eu celebro isso. Sim. Então eu me comparo comigo mesmo de ontem. Só que a hora que eu vou ver, em 30 dias, eu já escrevi 30 páginas. Só que, Pablo, tem 30 páginas no Word. Quantas páginas dá num livro? No Word. Aproximadamente 100, 120, depende da diagramação. Esse é o lance. Então, numa página aqui, do Word... Só nisso a gente já mata um monstro gigantesco. Porque a pessoa ela olha um livro de 150 páginas e ela fala, eu não consigo escrever 150 páginas. Não tenho tanto conteúdo. Não tenho conteúdo para isso. Mas a grande realidade é que 30 páginas no Word, na diagramação correta, você consegue fazer um livro de 100, 120 páginas. Se a gente parar esse podcast agora, a gente já quebrou uma objeção de uma galera. Gigantesca. Por quê? Como escrever um livro em 30 dias? Só escrever uma página por dia. Uma página por dia. Já era. Como eu escrevo um livro em 30 dias? Eu escrevo uma página por dia. Thiago, mas que conteúdo? Por que eu comecei perguntando para vocês sobre o bloqueio? Por que eu comecei perguntando? Porque, na minha visão, o seu principal conteúdo tem que ser a sua verdade. E a verdade é aquilo que você vive, é o fruto que você gerou. De repente, aquilo que era uma ferida para você. O Pablo ele fala muito disso e escreve muito. Todos nós temos isso aqui. Sim. Mas você é muito enfático nisso, né, Pablo? Desde quando eu te conheci... Cara, eu te conheci em 2010, 2011... Foi 2011, quando eu entrei na faculdade. Eu lembro que você e a Bruna de mãozinha dada ali na faculdade, na Unip, entrando, bonitinho. E a gente se conheceu em 2011. E muitas coisas aconteceram na sua vida e você sempre pegou isso e transformava em pregação, transformava em testemunho que gerava cura para a galera. Então, veja só, eu quero que você fale um pouco disso, da importância de pegar essa energia que poderia destruir a sua vida, destruir mesmo. E a gente sabe um pouco da sua história. Quem não conhece a história do Pablo pode ver os vídeos dele, ler o livro Governa, ele conta muito isso. E história pesada que poderia gerar um suicídio, que poderia gerar uma desistência, poderia ferrar completamente com tudo. E você conseguiu converter essa energia, aquilo que era um bloqueio para ele, assim como para todos nós. Eu tinha um bloqueio enorme de capacidade. E aí hoje o meu maior propósito é aumentar a capacidade, ajudar as pessoas a aumentar a capacidade delas mesmas, elas se enxergarem de forma diferente. Clarificar a identidade e propósito delas e falar assim, caraca, eu posso fazer isso. E era o meu maior bloqueio. Então, Pablo, como que você enxerga isso de converter energia? Pegar uma energia que era para destruir a sua vida e pegar essa energia, converter e colocar num livro e aí as pessoas mandam depoimento para você e falam, cara, seu livro mudou a minha vida, seu livro me ajuda. Como que você enxerga isso? A sua condição ela pode ser de escravo, mas a sua mente ela tem que ser de governador. E a gente até estava brincando sobre José do Egito, né? 13 anos sofrendo. Ó, pessoal aí, agora é a hora que o Pablo vai pegar o microfone aqui. Vai ter uma pregação aqui. José do Egito, 13 anos, cara, passando por luta, dificuldade, 13 anos, né? Vivendo como escravo, vivendo em prisão. Ele tinha duas opções. Ou ele pegava aquela maior dor dele e canalizava aquilo, transformava em algo para poder mudar a vida das pessoas, ou então ele se entregava e continuava vivendo aquilo. O que a gente precisa entender? A minha condição atual, a condição não define quem eu sou. É só a condição que eu estou vivendo. Ela pode ser de escravo, mas o que define é a minha mentalidade. A minha mente ela tem que estar além disso, tem que ser de governador, tem que ser de alguém que entendeu quem é e que o que eu estou vivendo não é o que eu sou.
mas é uma fase e eu preciso governar sobre essa fase, eu preciso passar por esse momento. E é pegar todas essas informações. Eu me lembro que, né, você que quer saber um pouco mais da história, mas resumindo aqui, eu me lembro que quando as meninas foram para casa, nós adotamos as meninas, chegava carro com compra na minha casa. E eu li Quantas isso meninas? Para quem tá ouvindo pela primeira vez. Primeira vez. Seguinte, com 21 anos de idade, eu e a Bruna nos casamos e com 11 meses de casada, minha sogra faleceu de câncer, né? Ela faleceu com 38 anos de idade e nós adotamos as minhas cunhadas para morar numa casa com 3 cômodos, só eu trabalhando na época. Então muitas pessoas começaram a nos ajudar com compra, com essas coisas. E aí eu olhei para aquela situação, Thiago, eu falei assim, cara, ou isso aqui vai ser o fim da minha história, ou vai ser a escada para o sucesso daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu vou pegar toda essa história, eu vou pegar toda essa energia, né? Eu vou pegar essa pressão que eu estou vivendo e eu vou colocar num livro isso. E as pessoas que vão ler esse livro, elas vão falar assim, há esperança. Eu vou conseguir também, porque se ele conseguiu, né, grau comparativo no caso de modelar, se ele conseguiu, eu também consigo. É isso. Entendeu? Se ele passou, eu também eu vou passar e eu vou vencer também. Ele venceu. Então, pegar tudo isso, colocar dentro de um livro, é exatamente o que você está falando. A tua maior dor, aquilo que te fez chorar, é o que vai fazer muitas pessoas sorrirem depois. Então, aquilo que me fez chorar está num livro hoje para que pessoas possam ler e elas possam sorrir com isso. E falar assim, há esperança. Então, a ideia é isso. Eu não tenho conteúdo, né? Eu não sei o que eu vou colocar. Uma página por dia é muito para mim. A tua vida é o maior conteúdo. É isso. Quando eu disse lá atrás sobre eu não tenho faculdade, eu não tenho formação, mas eu tenho algo poderoso dentro de mim. O que é esse algo poderoso? É o meu conteúdo, a minha vida, a minha história. Então, quem está assistindo, você que está assistindo, você tem a sua história, você tem o seu legado, aquilo que você carrega. Então, isso que você carrega tem que estar num livro, porque isso vai transformar a vida de muitas pessoas que vão ler. É isso. Só rapidinho, só a hora que você contou a sua história assim, cara, eu comecei 3 faculdades e parei. Só isso já conectou com uma galera. Sim. As pessoas. E você menospreza a sua história. E aí você não conta, você não fala, exatamente por um bloqueio de autoimagem que você tem. Você fala, cara, o que vão pensar de mim a hora que eu disser que eu comecei 3 faculdades e eu parei? O que vão pensar, as pessoas vão conectar com você. O processo é o contrário, elas vão se conectar cada vez mais. A hora que você mostra a sua vulnerabilidade, no MV eu faço muito isso. Na parte do desbloqueio, eu conto os meus principais bloqueios. E é a hora que a galera tá mais conectada comigo. É a hora que a galera tá conectada demais. Por quê? A hora que eu mostro essa vulnerabilidade, os bloqueios que me travavam antes, tem essa similaridade. Sim. Cara, o Pablo falou uma coisa que eu vivo. É a minha realidade. Eu tenho vergonha disso hoje, mas olha só como ele converteu essa energia. O Diego fala da história dele e, cara, a dificuldade que ele tinha é a minha dificuldade hoje. Imagina se o Diego ficasse calado. Imagina se o Pablo ficasse calado. É isso aí. Fala, Diegão. Não, cara, é muito massa que a gente tá falando pra caramba. A gente investiu bastante tempo aqui de falar de comparação, né? E aí o que rola muitas vezes é quando a pessoa ouve a história, por exemplo, do Pablo, 21 anos de idade, casou, deveria estar passando pelo melhor momento da vida e de repente Sim. acontece um episódio gigantesco, né? Um episódio super importante e ele tem que obrigatoriamente não, né? Escolheu isso e adotou as cunhadas. E aí de repente a pessoa começa a ouvir isso e ela fala assim, tá vendo, cara, eu não tenho uma história dessa pra contar. E aí começa de novo a comparação. E ela começa, cara, eu não fui abusado na infância. Cara, a minha vida é ok, eu não tenho um trauma gigantesco. Uhum. Porque ela continua olhando para a história do outro e esquecendo que a história dela é a única história que ela consegue sentir de verdade. Já tem um título do livro já dessa pessoa. E quando as dores não são tão grandes assim? E quando as dores não são grandes assim? Aí, o teu título tá pronto, né? É isso, cara, porque a pessoa continua olhando pro outro e comparando. A metáfora que eu gosto de usar é o seguinte, cara. Imagina o seguinte, Pablão. Um furo no teu dedo. Um furo de alfinete no teu dedo. E um corte enorme na perna do Thiago de, cara, 35 pontos. Um rasgo gigante. Qual é a maior dor de todas? Qual dói mais pra você? Que isso, pra cara, metáfora. Pra você, qual que dói mais? Pra mim, o meu furo aqui. O furo do alfinete no dedo, velho. Porque, tipo, não, mas Diego, cadê a empatia? Cadê a compaixão? Meu brother, eu consigo me compadecer do Thiago. Eu olho pra ele e falo, nossa, deve estar doendo muito. Só que eu não consigo sentir aquela dor. A dor que eu sinto é meu dedo furado. Então, quando as pessoas olham pra dor do outro, elas falam assim, poxa, eu não tenho uma história triste assim, ou eu não tenho uma história de sucesso assim. Você tem a sua história, que é a única história que você consegue sentir de verdade, ao ponto de transformar em verdade com uma tinta num papel. E aí, olha que doideira, né? Que pra gente, que a gente libera muito conteúdo, que a gente ensina as pessoas, tudo realmente vira conteúdo. Uhum. Porque essa pessoa, esse modelo que você tá apresentando aqui, Diego, tem muita gente que pensa assim,
Cara, mas a minha história não é tão pesada assim. Beleza, já começa o seu conteúdo aí. Minha história não foi tão pesada como das outras pessoas. E por muito tempo eu travei de liberar ensinamentos. E aí, aqui já começa. Aqui já, pra conectar com essa galera, exatamente. Já virou conteúdo. Já virou conteúdo. Você já tá liberando só de abrir a boca. Já era. E tem até um versículo bíblico disso, né? Sobre você abrir a sua boca, que, cara, começa a fluir coisas que não vêm mais de você. Aqui que tá a chave. É aquilo que... não sei se você já aconteceu isso com vocês, provavelmente já. De você ter que apresentar um conteúdo, uma ministração, alguma coisa, chegar no público e você fala, o que eu falo? E você começa a falar. A hora que você vai ver, você não consegue parar mais e transmite vida. Porque é a parada de abrir a sua boca que o próprio Criador se compromete com a parada. Sim, e pegando esse gancho que vocês estão falando, as pessoas precisam entender que Deus, ele não precisa de mais um Tiago, de mais um Pablo, de mais um Diego. Deus precisa de você. Ele precisa da sua história. Ele precisa daquilo que você carrega. Então... eu vejo a história do Pablo, eu não sofri como ele sofreu para poder escrever o que ele escreveu. Eu vejo do Tiago o esforço de largar o trabalho de TI para começar algo novo, né? E vai e gasta isso para conquistar um sonho. Eu vejo o Diego que passou por um abuso, que sofreu. Eu não tenho essa história, mas você tem a sua história, você tem o seu conteúdo. Deus não precisa de mais um Pablo aqui, mais um Tiago, mais um Diego. Precisa da história dessa pessoa que está aqui. De você que está assistindo. Então, se você não liberar esse conteúdo, você está privando outras pessoas de caminharem e liberarem o que elas carregam também. Então, é muito importante a gente frisar esse ponto, porque as pessoas elas querem se comparar nesse sentido. E não, elas são únicas, elas são É o que acontecia, por exemplo, com o Napoleon Hill. Ele andava com Andrew Carnegie e Henry Ford. E Tranquilo. ele não tinha nada. Tranquilo. Só era pobre, não tinha conteúdo nenhum, não tinha nada o cara. Tipo assim, e ele olha só do lado dele, Andrew Carnegie e Henry Ford. Você fala, Tá de boa, velho. O que eu tô fazendo aqui? Que conteúdo que eu vou gerar? Que conteúdo que eu vou gerar? E aí, o que ele fez? O que ele começou a fazer? Pergunta. Só isso. O cara começou a fazer pergunta. E ele viu que tinha princípios fundamentais na vida desses caras. Olha só, a gente tá falando de Napoleon Hill. Quantos livros esse cara tem publicado? Eu não sei, aproximadamente, deve ser 17, 18 livros, se eu não me engano. Se eu tiver errado, depois alguém coloca aqui pra mim que eu tô errado, não tem problema nenhum, tá? Não tenho um compromisso com erro. Mas veja só, o cara tem muitas obras e provavelmente tem alguma também que não foi publicada. Porque, por exemplo, Mais Esperto que o Diabo ficou anos, décadas sem ser publicado. Estava escondido ali. Mas o que eu estou dizendo? Ele começou a caminhar com pessoas que geravam esse conteúdo. Ele começou a caminhar com pessoas que geravam movimento. E aí, conectando aqui de novo com aquilo que a gente estava falando, sobre aquilo que você abre a sua boca ou que você abre o computador e começa a escrever e começa a fluir coisa que não vem mais de você... Meu amigo, isso acontece demais. Veja só, Pastor Pablo. Eita. Me fala uma pessoa. Aleluia. Me fala uma pessoa que Deus, mencionando na Bíblia, que Deus usou que não estava em movimento. Nenhuma. Mas você não quer pensar? Cara, você já ouviu a história do Humberto na Bíblia? Não? Humberto. Vocês nunca ouviram? Não. Aí, cara, meu Deus. Provavelmente ele pode ter existido, mas ele não se movimentou, então a gente nunca vai saber, entendeu? É isso. É isso. Por isso que eu não sei do Humberto. Ele não se movimentou. Muito bom. Adorei. É isso. Então, precisa ter movimento. Todos estavam em movimento. Todos estavam em movimento. Mesmo um movimento contrário ao mover. Como assim? Paulo estava matando os cristãos. Mas ele foi impactado. Total. Todos estavam em movimento, cara. Então, o que eu vejo? As pessoas muitas vezes querem transbordar na vida das outras, querem ajudar outras pessoas muitas vezes, só que elas não entram em movimento. Movimento é diferente de ação, tá? Movimento é diferente de ação. Movimento é, por exemplo, eu quero fazer um movimento para academia. O movimento para academia é você se inscrever para academia. Mas é você comprar roupa, cara. Eu acho que né? A gente O precisa Diego falar tá desse animado, o assunto. Diego tá animado. Ele tá perseguindo. Eu acho que é importante a gente falar desse assunto. Sei lá que Liberar episódio, conteúdo só que sobre episódio isso, que a gente né? tá já do Basecast aqui, ele insiste nesse negócio. Mas a gente entrar em movimento é fazer inscrição para academia. Mas fazer inscrição para academia não me deixa mais forte. Mas já é um movimento. É um movimento inicial. Comprar uma roupa, comprar um tênis é um movimento. Agora a ação é diferente. A ação é quando eu vou lá e eu entro na academia e levanto o peso. A ação é quando eu caminho na esteira. Isso é uma ação. Então o que a gente diz aqui? Entre no mínimo no movimento. Entre no mínimo no movimento. As pessoas não entram sequer no movimento porque, na boa, tem muita gente que tem medo de dar certo.
É impressionante isso, cara. Total. E, E cara, se der certo? E as pessoas ficam com medo de dar certo. é isso. Se a gente for falar de movimento, então, cara, eu tô comprometido, eu quero fazer esse negócio acontecer. Se a gente pudesse traduzir em algo prático, em estar em movimento. Estar ouvindo o Basecast é um movimento? Movimento. Estar numa palestra semanal. Movimento. Assistir lives. Movimento. Consumir o livro dos caras. Eu estou me movimentando. Parar de seguir quem não faz sentido. Geral. Tipo, vou lá e faço uma limpa no meu Instagram. Tudo isso são movimentos que com certeza irão contribuir com você estar mais próximo da tua mensagem, mais próximo daquilo que queima no teu coração, mais próximo de entrar então em ação. É isso. Então assim, gente, o que a gente pode aprender aqui? Ó? Várias coisas, na boa, se eu fosse você, por mais que você não pense agora em escrever um livro, você não precisa necessariamente escrever um livro, mas tem muita gente que está assistindo a gente agora ou está ouvindo que está travado em liberar um conteúdo, em fazer um curso online de repente. E o princípio é o mesmo. De tudo que nós estamos falando aqui, o princípio é o mesmo. Nós estamos falando de transformar em páginas, né? Mas você pode transformar isso em vídeos, em áudios, em podcast. Agora, o que trava você? Uma das coisas que mais trava você é o medo. Uma das coisas que mais vai travar você é o medo. Então, assim, ó, uma ação, o movimento, é que nem a gente disse aqui, o movimento ele começa a partir de coisas que não são propriamente até um tanto quanto práticas, né, direcionadas, mas a ação já é um pouco mais prática, direcionada e tudo mais. Só que a ação, o que a gente precisa saber? Que a ação já não começa num peso maior. A ação não começa lá na alta performance, que é o que a gente está falando da comparação. A comparação, aqui ó, alta performance, eu comparar comigo mesmo de ontem. Então eu escrevi uma página, Pablo. Então, de repente, cara, é injusto comigo me comparar com o Pablo, de repente, que escreveu em 72 horas, por exemplo. Pô, não é justo isso comigo, porque eu nunca escrevi livro. Com ninguém, né, velho? Na boa. Não é justo comigo que eu nunca escrevi um livro. Aí eu ouço um podcast desse e falo, já sei, eu vou parar e eu vou escrever em 72 horas. Cara, de repente, se você escrever por 1 hora, já é um golaço. Baita desafio. Se você abrir e colocar o primeiro título do seu capítulo ali, cara, o nome do seu capítulo já é um golaço. Já é um de você comemorar. Então, o que eu vejo? Cara, a ação vai precisar envolver empilhamento de hábito, que é o que eu sempre falo aqui. É empilhamento de hábito e de resultado. Você vai empilhando bons hábitos, você vai empilhando micro resultados, que isso vai te dar uma musculatura muito maior. Fechou? Eu quero compartilhar algo, né, com você que está assistindo e às vezes você fala assim, beleza, então estou gostando do conteúdo, como que eu começo então? Ezequiel capítulo 37, né? Pastor gosta de falar de versículo, né? Não tem jeito, né? Segura ele. Segura aí. Ezequiel capítulo 37. Deus olha para Ezequiel e fala assim, tem como surgir algo desses ossos secos? Às vezes você está assistindo aqui, você está falando assim, cara, eu só carrego ossos secos, né? E a primeira coisa que você precisa entender, pega esses ossos secos que você tem e transforma no esqueleto. O que é o esqueleto? O esqueleto do seu livro. Monta o esqueleto do seu livro, capítulo após capítulo. Depois que você fez o esqueleto, o que eu preciso fazer, Tiago? Eu preciso dar uma ordem para que aconteça o que está sendo dito no texto. Ele fala assim, ó, profetiza sobre os ossos. E aí você faz o quê? Formou o esqueleto. Depois do esqueleto, ele dá uma ordem dizendo assim, ó, agora dê ordem para que os tendões cresçam. O que são os tendões? É aquilo que dá sustentação para o corpo. Se você não tem algo que dê sustentação, conteúdo técnico, algo da sua vida, algo da sua vivência, algo que você aprendeu, porque o que você carrega é muito precioso. Então, dê ordem para os tendões agora. Coloca um conteúdo técnico. Eu estou explicando aqui, não precisa nem comprar um curso para saber como fazer um livro. Se você pegar e anotar isso que eu estou te falando, já vai ajudar muito. Pega o esqueleto, do esqueleto, tendão. Então, você vai fazer o quê? Aquilo que sustenta o teu livro, aquilo que dá base para aquilo que você está falando. Qual é o conteúdo técnico que você vai colocar no seu livro? E depois, o que vem? Vem a carne. Então, coloca a carne. O que é a carne? É o conteúdo. É o conteúdo que não é tão técnico, mas é o conteúdo da sua vida. É aquilo que você carrega. E o final é o mais precioso de tudo. A Bíblia diz assim, ó, e agora dê ordem para que o Espírito entre nele. Ou seja, está pronto, mas ainda não tem vida. Dê ordem para que o Espírito entre. O que é o Espírito entrar? É aquilo que o Tiago falou. Enquanto você escreve, enquanto você abre a tua boca, vai surgindo coisas que você nem imaginava. O que é isso? É o próprio Espírito Santo conduzindo o teu livro, falando no teu coração e enchendo aquele lugar. Só que não tem como você pedir uma inspiração para Deus, para que venha o Espírito sobre o livro, se você não der ordem aos ossos. Qual é o problema das pessoas? Elas querem, primeiro, que venha a inspiração do Senhor. Eu quero que venha a inspiração do alto, Diego. Eu quero que Deus fale comigo que eu tenho que escrever. Não, primeiro dá ordem aos ossos.
Deu ordem, coloca aquilo que sustenta os ossos. Depois coloca a carne. E por fim, vai vir uma inspiração. A inspiração vem. Vai vir aquela parada. Então não sei como foi com vocês, mas eu comecei a escrever desse jeito. Cara, Sentei, peguei o livro do Tiago e falei assim, vamos lá, como que faz isso Sensacional, aqui? Aí eu li o do Tiago. Aí depois eu li de outro. Aí eu fui pegando. Falei, como que faz isso aqui? Vamos lá, vamos montar o esqueleto. Vamos dar ordem aos ossos. Profetiza. Você tem noção que você poderia escrever um livro de como escrever livro só contando isso? Então, isso é muito poderoso. Sensacional. Estar aqui no Basecast, você precisa entender essa parada. Isso aqui é muito poderoso. Aqui não é uma conversa qualquer. Você consegue sair daqui hoje escrevendo um livro sem ter que comprar curso, sem ter que fazer nada. Como que você tem que pegar? Pega o princípio. Os ossos, depois os ossos, os tendões, depois os tendões, a carne e, por fim, sopra o espírito. E um grande exército é formado. O que isso significa? A mensagem que você carrega, ela vai ganhar muitas e muitas batalhas. Muita coisa vai acontecer por causa de uma única voz de comando. Ossos secos, se reúnam. É isso. Então é isso que a galera precisa entender. Não tem um... não, eu estou esperando vir uma inspiração. O espírito só desce depois que o corpo está pronto, cara. Então, para o seu livro, só vai vir as inspirações quando você estiver no processo. Movimento. É isso. Entrou em movimento. Cara, conta pra gente, Pablo, aquele exemplo que eu gosto muito que você dá. Eu usei umas 2 vezes esse exemplo numa palestra. Falei que eu aprendi com você esse exemplo do movimento do carro. Do cara que está no carro. Então, a gente costuma dizer assim, se você, Diego, tá passando com o seu carro e você vê um cara parado no meio da pista com o carro dele quebrado. Aquele triângulo montado, você está passando com o seu carro. Você para ajudar o cara assim ou não? Se o cara tá parado? Não. Não, você para, Thiago. Se o cara tá parado, não paro. Agora, a gente vê muito isso acontecer e a gente passa direto. Passa direto, você vai embora. Só que se você está passando com o seu carro e aí de repente você vê alguém empurrando o carro sozinho, o cara está empurrando o carro sozinho. Cara, um monte de gente para. Você vê pessoas brotando de todos os lugares para ajudar a empurrar nem conhece o carro. O cara. Nem conhece. Mas todo mundo se levanta para começar a empurrar. Por quê? Porque aquele cara está em movimento. Fazendo força. Pega o seu livro, coloca assim, estou iniciando agora, acabei de escutar o Basecast, estou iniciando agora o meu livro. Um monte de gente vai começar a movimentar com você. Cara, continua, é isso mesmo, tal. Agora não adianta, se não está em movimento, não adianta esperar descer a inspiração do céu ou que o espírito encha. A Bíblia é bem clara. Só vem o espírito depois que o corpo está pronto. É isso. Sensacional, velho. Cara, e assim, ó, isso é um princípio muito forte, gente. Você fala, cara, mas eu tô sozinho nessa. Eu tô sozinho, eu me sinto sozinho, vou começar a escrever o livro aqui, mas ninguém me apoia. Minha esposa, de repente, ri de mim, minha mãe ri de mim na hora que eu vou escrever o livro. Eu tinha muito essa parada. Eu comecei a escrever o livro. Quem trabalhava comigo, eu ainda trabalhava numa empresa, eu trabalhava na área de TI. Quem trabalhava comigo ficava me zoando, assim, sabe? Ih, escritor. Né? Não, escritor. Ele é escritor, ó. Vamos almoçar com o escritor aqui, sabe aquele tom de zoação? E eu falava, o cara é pastor, coach e escritor. Já era, combo completo. Já era, o combo completo da zoação. O combo da zoação. E aí eu tinha muito isso e eu falava, cara, eu tô sozinho. Só que a hora que você começa a se movimentar, começa a surgir gente, do nada, né? A gente fala, do nada apareceu uma pessoa que me ajudou e me indicou uma editora. Aí do nada eu consegui conectar com o Pablo, mandei um direct pra ele respondeu. Olha só, pega a dica. Mandei um direct pra ele respondeu, ele me passou um contato de alguém que, cara, me ajudou demais. Me ajudou a organizar. Eu comecei assim, eu não sabia quem que revisava livro. Eu não sabia, cara, quem que fazia a capa. Eu não sabia nada disso. Só que, por entrar em movimento, as pessoas se solidarizam. Como que fala? Solidarizam, né? Deixa só pra eu entender. Meu Deus, calma. Só pra eu entender aqui. Trava a língua. Se a pessoa mandar uma mensagem pra gente agora aqui, do Basecast, fala assim, Base, pelo amor de Deus, me ajuda a lançar meu livro. Agora a gente tem os contatos, então, pra colocar essa pessoa em movimento. Se ela falar assim, cara, eu tô comprometida, tô em movimento, quero fazer acontecer. Assim como nós fomos beneficiados por ter um network, com certeza. Né? Hoje a gente consegue fazer isso. Não tem jeito de não transbordar na vida da pessoa. E as pessoas fazem um mistério, né, e algo sobre escrita de um livro, mas hoje, se você gravar um áudio, né, eu não tenho paciência para escrever. Se você gravar um áudio, existem profissionais que ouvem o teu áudio e montam um capítulo de um livro com aquilo que você... eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palestra, eu tenho um vídeo, uma live que eu fiz. E eu quero que isso vire um livro. Tem como virar um livro. Isso aí. Então hoje está muito prático. Você paga alguém para transformar tudo isso em palavras. Como que nasceu o Razão do Ser? O Razão do Ser nasceu através disso aqui, gente. Ó. Nasceu aqui, ó. Não sei se você vai conseguir enxergar aí. Vamos ver se o time vai ajudar a dar um zoom. Mas isso aqui, ó. Isso aqui chama bloco de notas do celular.
o que acontece com a maior parte das pessoas? Ó, o tanto de bloco de notas tem aqui. Na verdade é que todo bloco de notas meu, 90% dele já está em conteúdo, tá? Já está sendo utilizado. Eu não deixo o bloco de notas parado para ficar aqui como uma estante, uma vitrine. Tem tanta coisa aqui parada, não. 90% do meu conteúdo ou tá nas imersões, em palestras, livro, tá em algum lugar. Conteúdo, bloco de notas é para isso, né? De conteúdo propriamente. O meu eu fiz através de um discipulado. Eu coloquei lá 4 esferas da escravidão e o livro, a mensagem central são as 4 esferas da escravidão. E eu estava trabalhando isso num discipulado e eu falei, por que não virar um livro? E ali... Top. Uma pergunta. Cara, perceba o seguinte, a dica que eu dou pra você, cada um de nós vamos dar... O Pablo já deu várias dicas aqui, tá? O Diego vai dar mais umas 2 dicas aí pra você prática. 1 ou 2 dicas pra você prática. Uma dica prática pra você é ficar atento, com o radar atento. Atento. Desse podcast, por exemplo, produziu insights em você. O que você faz com esses insights? Né? Sim. O que a pessoa faz com aquele insight? Eu anoto na hora. Insight poderoso pra mim, cara, na hora, bloco de notas. Sim. Mas que tipo de insight? Cara, às vezes é uma frase. É uma frase. Uma frase que a pessoa... Eu desenvolvi essa habilidade com os anos. É uma frase que eu preciso, cara. Na boa. De ouvir vocês falando de repente, ouvir um podcast, assistir um vídeo. Eu preciso de uma frase só. 1 hora eu ouço pra uma frase. Ou uma estrutura. 3 passos pra fazer tal coisa. Eu preciso só daquilo. E eu sei que eu libero conteúdo 4, 5 horas só em cima de uma frase. Top. Mas porque eu desenvolvi essa musculatura mesmo Eu de acredito. pensar naquilo, cara. Então assim, ó, pra finalizar aqui, pega o seu bloco de notas, você que tá ouvindo a gente, pega o seu bloco de notas e enche essa bagaça. Só que você dá vazão a isso. Tiago, acho que só do que a gente falou aqui já dava para escrever um livro. É isso aí. Aqui a gente já consegue tirar um capítulo sobre movimento. Aqui a gente já consegue tirar um capítulo sobre o começo, os pequenos começos, né? Comece, inicie, movimento, pressão. Dá para criar um capítulo aqui sobre pressão. Modelagem da forma correta. Cara, Não comparação. comparação. Você viu como que só aqui já sai um livro do Basecast? Sim, se a gente colocar uma pessoa pra ouvir esse podcast e escrever, já era. Virou um livro. Já virou um livro, então a gente pode já lançar um livro de como escrever um livro. Né? Tem um livro desse já, como escrever seu primeiro livro, alguma coisa, já tem um livro desse. Tá? Tiago, olha só, essa dica aqui, ó. Não sei se eu consigo escrever um livro. Começa escrevendo pocketbook. O que é pocketbook? Livro de bolso. Aqueles livrinhos bem pequenos, cara, que uma sentada a pessoa já lê. Começa com aquilo. No meu caso foi uma cartilha. Comecei escrevendo uma cartilha que eu imprimi na casa da minha sogra. Minha sogra fez pra mim, ela imprimiu, colocou uma capa ali e pronto. Era uma cartilha. Eu esqueci de trazer, mas é uma cartilha. Comece por isso. E você vai começar a aumentar a sua crença de capacidade. Você vai começar a ver o resultado, o fruto. Você vai pegar, você vai ver, ouvir. Cara, eu não imaginava, de verdade. Aqui eu preciso abrir o coração pra vocês. Quando eu escrevi meu livro, aí eu tinha síndrome do impostor, né? Eu escrevi, eu falei assim, todo mundo já sabe essa história. Todo mundo já sabe isso aqui. Sim. Pô, eu falo isso toda hora. Ninguém vai ser impactado por isso, mas eu não parei de escrever. E, cara, as primeiras pessoas que eu recebi, houveram áudios que eu recebi, vídeos que eu recebi de gente que eu nem conhecia, velho. A hora que começou a acontecer isso, eu fiquei assustado. Que eu nem conhecia. Cara, um amigo me emprestou o seu livro pra eu ler, falando que era muito bom, e eu tô aqui chorando lendo o seu livro. Eu falo, o que é isso, cara? Uma coisa aí é síndrome do impostor. Eu achava que aquilo era desprezível muitas vezes. Básico demais. Pequeno. Todo mundo já sabe. E a hora que você coloca isso, o seu livro começa a conectar com pessoas que tá fora do seu raio de influência. E tal. Até no seu raio de influência, as pessoas leem e falam, caramba, isso me impactou. É sensacional. Diego, dica prática pra galera. Vamos lá, 2 coisas. Eu vou fortalecer ainda mais isso que você acabou de falar. Não deixe de fazer aquilo que é óbvio. Cara, o óbvio é óbvio só pra você. Eu não vou escrever isso aqui porque isso aqui é óbvio demais. O óbvio precisa ser dito. Então, pra mim, esse é o primeiro ponto. Eu passei por esse problema aqui na minha vida, mas eu resolvi de forma muito óbvia. E o óbvio, cara, é muito simples, é muito pequeno. Escreva o que é óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. É tão óbvio que às vezes as pessoas deixam de fazer. Então, se é óbvio demais, cara, pega a caneta, coloca no papel, faz acontecer, faz virar livro. Essa é a primeira dica prática. E a questão de cara, não ficar deixando para depois mesmo. Né? No AMEV tem eu faço 10 declarações. Né? Eu deixo uma folha especial ali, em preto e tal, e a pessoa tem 10 declarações. Uma das declarações é: a hora certa para fazer algo existe e essa hora é agora. Então,
pô, cara, eu quero começar, preciso começar, não sei por onde, a gente pegou várias dicas aqui. Papel e caneta, e a hora para começar é agora, cara. Não deixe para depois. E comece por coisas simples, assim, pequenas. Cara, acho que vai agregar muito. A melhor hora foi ontem. É Hoje isso. é a segunda melhor hora. É isso. E amanhã acordei. Cara, beleza, melhor hora novamente. Então, para mim, escreva sobre o óbvio, não fique inventando a roda. Foi o que eu falei para os meus amigos, né? As pessoas próximas. Nossa, o IMEV fala do quê? Eu falo, cara, fala de tudo que você já me ouviu falar. Você já me ouviu falar de um monte de coisa que você vai ver no IMEV de novo. Então, eu não fugi do óbvio, cara. Eu não fiquei inventando a roda. Eu escrevi o que era óbvio. Então, essa é a primeira coisa prática aí. E a segunda, para a gente terminar, cara, não tenha esse medo, de fato, da opinião da galera, o que vão dizer e tal, porque talvez as pessoas próximas nem serão as impactadas, como você falou agora. São pessoas que você nem conhecia, pessoas que nem eram do teu ciclo, da tua parte social ali, pessoas sendo impactadas porque o óbvio foi dito, a tua história foi dita, os seus exemplos foram ditos e elas foram alcançadas. Então talvez as pessoas da tua volta nem sejam as pessoas mais impactadas, só que a tua mensagem vai chegar em outros lugares para transformar vidas. Show, com certeza. E na boa, pega isso, antes de passar a bola pro Pablo, as últimas considerações aí. Veja só, pega isso e utiliza como energia para você. Ouve tudo isso, se for preciso, pausa esse vídeo, pausa esse áudio, ouve de novo, volta, pega as dicas, anota. Cara, a gente soltou aqui várias pérolas, chaves poderosas, organiza isso, monta um mapa, como chama? Mapa mental. Se isso organizar para você, pô, legal, então faça isso e utiliza como energia para você. Fechou? Cara, antes, Pablo, desculpa. Você falou agora de mapa mental e é uma parada muito, muito prática. Você quer saber, cara, por onde eu vou começar? Eu não sei nem qual tema eu vou falar. Tem 2 movimentos que me ajudaram muito também. Qual que é aquilo que me incomoda no mundo? Quais são as dores que me incomodam no mundo? Aquilo que me dá raiva, que me dá indignação. O teu propósito está diretamente ligado com isso. A mensagem que você quer transbordar está diretamente ligado com isso. Faça esse movimento. Observe aquilo que te incomoda no mundo. Quais são as dores, os problemas que você gostaria de resolver. Com certeza você tem conteúdo aí dentro que vai transbordar. Porque aquilo que te incomoda, talvez não incomode a pessoa do lado. Então você tem uma mensagem, de repente, para resolver aquilo. Todos os best-sellers, na visão de vocês, todos os best-sellers, em qualquer esfera, qualquer critério de avaliação, todos os best-sellers têm um ponto em comum. Todos, qualquer best-seller do mundo, um ponto em comum. Qual, na opinião de vocês, é esse ponto em comum? Vai, Pablo. Bom, eu assisti o Basecast, que vocês falaram aqui, se eu não me engano, no primeiro episódio, não sei qual que nós estamos, e você falou sobre a linha do propósito, e o último dedo é o servir. E eu acredito que esse é o princípio de todos os livros. Todos os best-sellers eles têm um único intuito, ajudar pessoas, servir pessoas, e fazer com que esse serviço transborde na vida das pessoas. Então, acredito que essa é a linha em comum. Show. Para mim tá ligado com o serviço voltado a uma indignação. Cara, o cara ficou tão indignado com algo que ele falou, eu vou servir com essa dor, eu vou resolver essa parada. Que é o terceiro dedo, né? O que é o terceiro dedo da indignação. Primeiro, muito bom, hein, cara? Assistiu o Basecast lá mesmo. Empenhado, né? Empenhado. Muito bom. Então, a gente falou, no primeiro episódio a gente falou sobre perguntas que a gente se faz, e é esse tipo de pergunta que me deixa indignado, tudo mais. A minha história, perguntar, cara, qual parte da minha história eu posso organizar isso e contar para as pessoas para gerar cura para as pessoas. Ou simplesmente para as pessoas saberem, aí você fala assim, cara, não é nem para gerar cura, mas eu só vou documentar isso aqui. Começa assim. Então, qual parte da minha história eu poderia documentar para gerar um aprendizado? Aí depois, amor, depois a gente fala de indignação, aliança, que é o problema. Assiste o primeiro episódio lá, ouve o primeiro episódio, você vai ver o problema que é. E o dedo do serviço. Eu também acredito muito nisso, que todos os best-sellers do mundo têm um propósito em comum, que é o servir. Cara, mas é um best-seller voltado para programação, linguagem de programação. O cara escreveu aquele livro de linguagem de programação para servir outras pessoas. Então, se você entende esse princípio do serviço, né, do servir, você com certeza não fica parado, porque você para de ser orgulhoso e egoísta. E durante a gravação desse podcast, nós temos aí já um segundo livro sendo escrito. Nós, que eu estou dizendo, já estou me incluindo aqui também, e depois vai rolar um comprometimento social aqui. É isso aí. Isso! Mas, Pablo, fala aí, para a gente encerrar,
Segundo livro já tá Segundo engatilhado. livro, engatilhado, né? Tá nas considerações finais, na fase final, né? Que é revisão, edição, todas essas coisas, depois vai ser impresso. O nome do livro é Em Dias, o que demoraria anos, né? E a ideia é que você pode viver em dias. Ouvindo agora tudo que você aprendeu aqui, se você absorver esse conteúdo, você pode escrever o seu livro em dias, sendo que se você não tivesse ouvido isso aqui, demoraria anos para acontecer. E a ideia central do livro é essa: ensinar princípios que vão te gerar movimento para que você possa viver em dias, coisas que demorariam anos para acontecer. Então o livro ele é rico em princípios. Ele vai ensinar princípios de você se movimentar, entender que você tem uma herança, tem um capítulo falando só sobre herança. Então nós temos uma herança. Efésios capítulo 1 diz que Deus nos abençoou nas regiões celestiais antes da fundação do mundo. Então é interessante entender que tudo que nós temos hoje já é nosso antes da fundação do mundo. E o que eu não tenho é porque eu não me movimentei ainda para receber. Então o livro ele ensina sobre isso, né? A ideia central do livro é que você entenda que já é seu. Você só precisa se mover e tomar posse, acessar, né? Teologicamente no Kairos e trazer para o Cronos. Acessar no tempo de Deus e trazer para o tempo real aqui, que é o nosso tempo, aquilo que já é nosso. E nós não estamos recebendo porque não nos posicionamos. Então o livro ele é rico sobre princípios, fala muito sobre isso, sobre movimento. Então é um livro sensacional. Recomendo a leitura aí de verdade mesmo. E considerações finais, quero falar sobre duas coisas. A primeira é que você precisa entender, Cristo Jesus, ele morreu por nós para que nós pudéssemos ser livres, né? Ter liberdade. Então tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, pior do que ser escravo é ter a liberdade e não saber que é livre. Então você tem um conteúdo rico dentro de você. Não se comporte como um escravo, porque pior do que ser escravo é ter a liberdade, mas não saber que é livre. Então, através desse basecast, desse podcast, você entendeu que você é livre para escrever. E a segunda coisa, se você está aí em algum lugar, procure um relógio aí de ponteiro, onde você está, e você vai me responder, como que eu sei que esse relógio está funcionando? Como que eu sei, Diego, que o relógio de ponteiro está funcionando? O que eu olho para saber que o relógio está funcionando? O ponteiro dos segundos ali. O ponteiro dos segundos, que é o menor ponteiro. É o menor de todos. O que isso nos ensina? Que o menor movimento significa que há funcionalidade em mim. Então eu não preciso fazer grandes movimentos para saber que aquilo está dando certo, que aquilo está funcionando. O menor movimento de desligar agora, pegar um papel ou abrir o seu notebook, o movimento de levantar isso aqui já significa que você está em funcionalidade. Então, quando eu quero saber se tem algo funcionando, eu olho o menor ponteiro. O menor ponteiro significa que está funcionando. Então, comece agora, com o menor passo, o menor ponteiro. Comece agora, porque são os micro resultados que vão fazer a gente chegar em grandes resultados depois. Sensacional. Incrível. Pega esses princípios todos e você vai gerar um movimento que é o seguinte. Eu quero que, primeira coisa, escreva assim, ó. Começo hoje o meu primeiro livro. Escreve nos comentários, você que está ouvindo, está nos vendo pelo YouTube. Escreve nos comentários, começo hoje o meu primeiro livro. Começo hoje o meu primeiro livro. Ou e meu aí segundo, você vai sair depois daqui e você vai fazer um store e você vai marcar nós três aqui falando assim, estou começando agora. Nós vamos repostar e você vai aparecer ainda. Nós vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Nós já vamos colocar aqui uma atividade para uma atividade e nós vamos beneficiar alguém, nós vamos presentear alguém. Top. E essa pessoa vai ganhar um livro de cada um de nós. Fechou. Pode ser? Fechou. Pode ser? Então vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai escrever primeiro, se você está ouvindo isso no YouTube, vivendo no YouTube, você vai escrever aqui nos comentários. Aliás, vamos fazer o seguinte, nós vamos postar uma foto, pode ser? Postar uma foto lá no Instagram. Boa. A gente posta uma foto nossa lá no Instagram. Assim, no lançamento, lançou esse episódio, nós vamos postar uma foto. Você vai lá no Instagram, vai ser uma foto de nós três com os nossos livros. E você vai escrever no Instagram, começo hoje o meu primeiro livro. E já vai fazer esse movimento que o Pablo disse aqui no Stories. Exatamente. E é interessante falar que esse movimento, gente, não é para poder fazer com que nós venhamos aparecer. Esse movimento é para você se comprometer publicamente. É isso. É colocar pressão em você. Lembra que 2 anos atrás eu fui e me comprometi no meio de todo mundo? E esse comprometimento não fez com que o Thiago alavancasse, fez com que eu me ferrasse. Entendeu? Isso aí. Então a ideia é que você se ferre hoje, fazendo esse movimento. Eu vou me ferrar falando o seguinte, segundo livro já tem tema, já tá 30% escrito e vai rolar até dia 1º de julho de 2022. Segundo livro, Thiago Erhard saindo aí. 1º de julho. Você se ferrou lá no MV e agora você me encorajou a me ferrar aqui na frente de todo mundo, entendeu? É isso aí. Então, 1º de julho de 2022 vai sair nosso segundo livro, não vai meu ficar segundo só na livro. palminha não, viu? Tá acabando aí, não tá? Quanto tempo de bateria? Então, seguinte, ó, você que tá ouvindo a gente, vai no Instagram,
que tem uma foto lá nesse dia, né? No dia do lançamento. Então, se você está ouvindo bem depois, provavelmente você não vai conseguir mais participar desse sorteio. Mas se você está ouvindo no dia, você vai lá, comenta. Começo hoje meu primeiro livro e faz um stories de uma ação que você vai ter para aquilo, né? Fechou? E as pessoas que fizerem isso, a gente vai sortear isso. Vai sortear um livro de cada um. Aqui você já vai ter acesso a esses livros aqui. Galera, muito obrigado. Diego, Pablo, muito bom ter vocês Obrigado, aqui. irmão. Deus Esse abençoe. episódio foi um episódio especial porque é sobre transbordar. É sobre impactar pessoas. Então, estou muito feliz por isso. Basecast, meus amigos. Até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu. Tamo junto, família. É nóis.